Boa noite! Boa noite, turma! Tudo bem aí com vocês? Nós estamos de volta para mais uma história, né? Muito bem, Zé. Você tá mais animado hoje? Eu tô mais animado, sim. Vamos lá. Comeu bastante arroz e feijão? Comi. Ô Zé, me conta uma coisa. Você também na quarentena tá comendo mais do que nos outros dias? Com certeza, eu já engordei 50 gramas. Ainda bem que foi só 50 gramas. E a senhora? Não, muda de assunto. Vamos lá. Boa noite, crianças, alunos do CBI, papais, mamães. Boa noite. Um beijo para todo mundo, morrendo de saudade de vocês. Vamos dar continuidade à nossa aula hoje, tá bom? Vamos ver que já tem gente aí entrando. Vamos continuar então. Hoje é um pouquinho mais cedo, né? Ah, isso mesmo. A gente teve que subir o horário um pouquinho, porque depois, né, aqui em casa, o pastor Wagner grava o programa também da nossa igreja e às vezes ficava muito corrido, né, Zé? É verdade. Então a gente vai começar sempre um pouquinho mais cedo. Então todos os dias, né, de segunda, todos os dias não, segunda, quarta, sexta e também no domingo, vai ser sempre às 18h30, enquanto essa situação aí de quarentena, de isolamento social continuar. Ainda bem que, apesar da quarentena e do isolamento, nós não ficamos isolados de Deus. Amém? Muito bem. Muito pelo contrário, podemos ter muito mais comunhão com o nosso Deus, com o nosso Senhor e Salvador. Vamos orar então? Vamos orar. Meus pezinhos juntinhos estão, cruzo os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça com atenção, fecha os olhinhos para a oração. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais um dia de vida, pelo privilégio de poder ouvir a palavra do Senhor, pelo privilégio de poder louvar o nome do Senhor. Pedimos que o Senhor use, ó Deus, essa aula, essa lição, para que possa tocar no coração de cada pessoa que estiver ouvindo. Ajude que se alguém ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador, hoje possa ser o dia da sua salvação. Oramos por aqueles que já são salvos, que o Senhor nos ajude a falar mais do teu amor para as outras pessoas. Oramos pelo nosso país, pelo mundo, que o Senhor capacite cada líder, cada cientista, ó Deus, que está investigando aí uma vacina, a cura para o coronavírus. Oramos que o Senhor continue capacitando e quebrando as barreiras, ó Deus, para que logo possamos ter essa boa notícia, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. Vamos cantar, Gabi. Depois a gente continua a nossa história. Poderoso, maravilhoso é Deus. Só Ele é digno de louvor. Vamos cantar bem, bem animados. Quero que a Laísa, o Isaías, que até a Dona Doroti cante bem animado lá com a gente, tá bom? Que a Dona Doroti conhece esse. Vai lá, Zé. Poderoso, maravilhoso é Deus, o Senhor digno é de louvor. Amoroso e lindo é o meu Deus, o Senhor digno é de amor. Enquanto eu louvo ao Senhor, meu coração se alegra. E quanto mais eu louvo a Deus, aumenta meu amor. Poderoso, maravilhoso é Deus, o Senhor digno é de louvor. Amoroso e lindo é o meu Deus, o Senhor digno é de amor. O Senhor digno é de amor. Muito bem, Zé, você cantou muito bem. Muito bem. Você cantou bem, Isaías, você cantou bem, Laísa, você cantou bem, Dona Doroti. Espero que sim. A Gabi e o Gui também estão aqui. Não vai cantar cantando. mais? Vamos, a gente vai cantar sei, que Jesus é o meu Salvador. Salvador. Por que eu sei? Porque a Bíblia diz. A Bíblia é a palavra de Deus. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que Jesus me ama, Jesus me salva, meus passos guia pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que se eu creio nele, Jesus me salva, meus passos guia pro céu
céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que Jesus me ama, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que se eu creio nele, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Amém. Quero mandar um abraço também para Julinha, que já entrou ali, para também o Davi e a Esther. Ai, e a gente quer mandar, ó, eu e o Zé, um beijo lá para Clarinha, a prima da Ana Carolina e da Ana Luísa. Manda um beijo para Clarinha. Um beijo para ela. Para quem? Beijo para Clarinha. Um beijo para Clarinha aí também, que tá lá junto com as meninas assistindo. Vinícius também. A Aline lá de Pitangueiras. Um abraço para ela e para a Mari, tá bom? Deus te abençoe. Vamos lá agora, né? Vamos continuar. Vamos lá. Ah, tem alguns alunos lá do colégio que eu também quero mandar um beijo. Tô com muita saudade da Maria Júlia. Ah, eu chamo ela de estilosa, sabe por quê, Zé? Por quê? Porque ela vai muito arrumadinha na escola. Então, um beijo, Maria Júlia, que tá. Ela sempre assiste a gente depois, né? Quando termina, eu mando o link pra ela e ela assiste. Pra Roberta, um beijo pra Roberta, pro Davi, lá do 2º ano, pros irmãos, pra Lara, pra Luísa e pro Joaquim, que também sempre acompanha a gente lá no Instagram. Muito bem. E depois vocês vão me cobrando aí e a gente vai falando, tá bom? Bom, vamos continuar a nossa lição. A Esther. A Esther já falei, né? A Esther Mourão. Ah, a Esther Mourão, ela também. Será que ela tá assistindo? Hoje eu acho que não, mas vamos lá. Eu vou pegar no pé daquela menina. Mas vamos lá, vamos na história. Vamos na história. Zé, não pode dar bronca nas crianças não, tá? As crianças que não assistem tem que levar bronca, dona Érica. Não tá fazendo nada em casa. O Zé tá aprendendo a dar bronca comigo. Ô Zé, vamos lá, vamos começar a história. Vamos Ringu. lá. Nós começamos na segunda-feira a falar sobre o Ringu. O Ringu morava na Índia. Ele fazia parte de um povo chamado Kurko. E eles estavam aqui indo para a feira, para uma corrida e também para a adoração dos bois. Pois é, lá eles adoram bois. Nós devemos adorar, nós aprendemos na Bíblia, lemos até o versículo do Salmo 115, que nós devemos adorar apenas a Deus, mas infelizmente por falta de conhecimento bíblico, eles adoravam muitos outros e falsos deuses. Nós vimos que quando ele chegou lá na vila, ele caiu em cima de um espinho e furou o seu pé. Muito bem, furou o pé e doeu muito. Mesmo assim, ele continuou seus afazeres, acabou roubando uma banana, e a gente falou também sobre isso, sobre o pecado, né? E lá na feira ele encontrou um missionário, o senhor Grubbs, que era chamado de Sahib Grubbs, que significa senhor Grubbs. Ele era muito respeitado lá na vila, ele era tido, né, como um estrangeiro, alguém meio diferente, um homem alto, branco, de cabelos castanhos, diferente ali do povo indiano, mas muito respeitado, e todos sabiam que ele ensinava com um livro preto. Como chama esse livro preto? Livro sem palavras. Não, esse aqui, Zé. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia, ele ensinava com a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Muito bem, muito bom. E todos ficavam curiosos porque ele trazia um ensinamento de um único Deus, algo que não era comum na Índia, já que eles adoravam vários outros deuses, inclusive os bois. Logo o Ringu foi atraído por uma música que estava sendo tocada por esse instrumento, que parecia um órgão pequenininho, que eles chamavam de harmônio. E quem estava tocando o órgão era o Pandu, que era um indiano que tinha se convertido. O que é se converter? Se converter é deixar o caminho onde você estava e mudar, ao fazer uma conversão. Vir agora para o caminho de Cristo, o caminho de Deus. Passar então a ser filho de Deus, nascer de novo na família de Deus. Isso é se converter. E o Pandu deu um testemunho dizendo como ele agora cria no único Deus e que paz que ele tinha, porque o povo indiano andava sempre atormentado, Zé, e com muito medo. Você tem medo? Ah, de vez em quando eu tenho. Do quê?
Ah, eu tenho medo do escuro. Ai, toda criança às vezes tem medo do escuro, né? Eu gosto de dormir com a luz acesa no corredor. Mas não é bom dormir com muita luz acesa, viu, Zé? Além de gastar energia, faz mal para as vistas. E outra, no escuro não tem nada, tem escuro. Mas geralmente a gente não gosta mesmo, né, do escuro. Às vezes as crianças têm medo de alguma coisa. Quando eu era criança, eu tinha muito medo de cachorro. Então, né? Mas até hoje ainda tem um pouco, dependendo do cachorro. Mas já não tenho aquele medo todo que eu tinha. Às vezes a gente tem medo de alguma coisa. Agora, por exemplo, as pessoas estão com medo, tanto por causa da saúde como por causa da economia. Mas Deus sempre tem cuidado de nós e por isso a gente pode ter paz no coração. E aí foi isso que o Pandu falou, ele relatou como ele tinha paz, porque ele tinha a salvação, ele sabia que se ele morresse ele iria para o céu. E você está vendo aqui na mão do Ringu um folheto. Foi isso mesmo, ele ganhou do missionário um folheto que falava da palavra de Deus, falava o caminho do céu. Aqui, ó, Jesus, não foi exatamente esse folheto, mas ele ganhou um folheto. E ele, você lembra, Zé, onde que ele escondeu o folheto? Ai. Quem lembra onde que o Ringu escondeu o folheto? Vamos ver quem responde aí primeiro. Dentro da calça? Não foi dentro da calça. Não? Não. No bolso traseiro? Também não foi no bolso. Na gaveta do quarto? Não, foi com ele que ele escondeu. Foi numa parte da roupa dele. Mas não foi na calça. Foi, vou dar uma dica, foi na cabeça. O que tinha na cabeça? Um turbante. Quem respondeu turbante acertou aí. Ele escondeu lá no turbante depois, ó. E ele ficou com muita vontade de ler. Agora, Zé, essa é fácil. Por que ele não leu o folheto? Por quê? Ai. Só pergunta pra mim hoje. Pergunta pro Gui, pra Gabi. Pergunta pros outros aí também. Você sabe, Zé, ele não sabia ler. Ele não sabia ler. Só que ele dava uma enganada, porque ele já estava na escola, né? Então ele enganava que ele sabia ler, mas ele não sabia. E aquilo assim, ó, ele ficou com muita vontade de ler aquele folheto e saber como ele poderia ter essa paz igual o Pandu. Mas ele não podia ler o folheto. E enquanto isso, tudo foi acontecendo, o pé dele foi piorando. Estava às vésperas da corrida e era ele que conduzia os bois na corrida. E ele também cometeu um outro pecado. Ele mentiu para os pais dele dizendo que ele não estava com dor no pé, mas ele estava. Até que chegou um momento que ele não aguentou mais e os pais chamaram o curandeiro ou o feiticeiro. Olha a cara Ai mesmo, olha a cara do homem, né? Ele fez um monte de coisas lá no pé do Pandu, colocou mais medo, no Pandu não, no Ringu, desculpa. Ele colocou mais medo no Ringu, dizendo que se ele não fizesse as coisas direito, os deuses ficariam de mal com ele, o pé dele nunca ia sarar. E fez lá várias coisas e recebeu o dinheiro, recebeu o coco e foi embora. O pé dele não melhorou, mas chegou então o dia da corrida. Foi aqui que eu parei a história. No dia da corrida, o Ringu estava com muita dor, mas mesmo assim, ele corajoso, ele foi lá e a corrida, cada pessoa que estava conduzindo os bois, conduzia 2 bois, tá? E ele foi lá, imagina, hein, segurar 2 bois correndo. Não devia ser fácil, né? Devia ser muito peso, muito difícil. Mas ele bem firme ali, ele segurou as rédeas e ele gritava por 2 motivos. Uma para os bois correrem e o outro porque o pé dele tava, mas doendo demais. E ele, ai, muita dor. E ali ele não soltava os bois. Sabe quem ganhou a corrida? Quem ganhou? O Ringu. Palmas pra ele! Palma. O Ringu ganhou a corrida e logo seus bois receberam todas as coroas de flores e até pedras lá importantes. Só que, infelizmente, eles também foram adorados. Zé, pode adorar boi? Não pode. Pode adorar estátua? Não. Pode adorar pessoas? Não. O único que nós podemos adorar é Deus. Nem time de futebol pode. Muito menos time de futebol. Muito bem lembrado, Não, Zé. Nós temos que adorar a Deus, a Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Amém?
e o Espírito Santo que mora dentro de nós, mas a pessoa que deve ser adorada da Trindade é o Senhor Deus. E é isso que a Bíblia nos ensina. O Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto, né? Servirás. Mas infelizmente eles não tinham esse conhecimento. Você que tem e eu que temos, devemos adorar o nosso Deus. Amém? Amém. Muito bem. Ele ganhou ali e logo que terminou a corrida, eles foram para casa e ele não aguentou mais e ó, caiu doente na cama. Eles tinham uma cama aqui de palhas, né? De palha. E ele caiu doente. Olha aí, você consegue ver a infecção no pé dele. Conseguiu ver aí, pessoal? Conseguiu, Zé? Olha a infecção no pé dele. Coitado, ele ficou bem doente. Não era só band-aid. Ele ficou com febre alta. E ele ficou bem doente mesmo. Deixa eu arrumar a outra perna. Arrumar a sua perna aqui, Zé, que a sua perna tá caindo também. Daqui a pouco você vai estar que nem um... Tô tranquilo. Manda ver aí na história que eu tô curioso. Ele ficou bem doente. Muito doente mesmo. Então, o que os pais fizeram? Novamente chamaram o curandeiro. Feiticeiro. Curandeiro lá, o feiticeiro. Dessa vez, o feiticeiro trouxe um pozinho preto lá num saquinho e espalhou aquele pó pela casa e todo mundo começou atchim, atchim, faz pirra, atchim, coronavírus. Não era coronavírus, era por causa do pó. E jogou aquele pó preto em tudo quanto é lugar e depois jogou até no ouvido do Ringu e ó, soprou o ouvido dele, Zé. Você gostou do sopro que eu dei? Eu não senti nada porque tá cheio de cera. Credo. Ele soprou no ouvido várias vezes e o Ringu morreu de dor. Não sabia que estava doendo mais, se era o ouvido ou se era o pé que estava infeccionado. E, mais uma vez, colocou medo no Ringu. Menino, se você não fizer tudo que eu estou mandando e tudo que os deuses gostam, eles vão ficar bravos e seu pé nunca vai sarar. Ele colocou mais medo e o Ringu ficou realmente morrendo de medo, porque quem não tem a verdade da palavra de Deus acredita em qualquer coisa e fica com medo mesmo. E o Ringu continuou no outro dia de cama. A mãe colocava a mão lá na testa dele, que nem as mães fazem, e tava queimando. E ele estava preocupado com uma coisa, Zé. Adivinha com o que ele estava preocupado? Ele estava preocupado porque ele queria ir na escola no outro dia para ver se alguém ajudava ele a ler o folheto. E com o pé desse jeito, ele não podia ir. E isso que estava deixando ele preocupado. E mais uma coisa estava deixando ele preocupado. Mais ainda. Sabe o quê? O quê? Medo de morrer. Ele estava com medo de morrer. Porque quando a gente morre, a Bíblia fala que a nossa alma e o nosso espírito vão ou para o céu ou para o inferno. Tem até um corinho que diz assim, ó. Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Ele não sabia pra onde ele ia. Complicou. O nosso corpo volta para a terra, vamos virar pó novamente, mas a nossa alma e o nosso espírito vai para Deus ou vai ficar separado de Deus por toda a eternidade. Por isso você tem que ter certeza da sua salvação, que Jesus oferece a todas as pessoas. Deus oferece através do sangue de Jesus Cristo. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais disso. Mas o Ringu estava com medo, muito medo de morrer. E disse isso para a mãe dele. No dia seguinte, logo cedinho, quando ele deveria estar indo para a escola, mas ele não pôde ir, ele escutou alguns passos lá na grama e estava chegando gente na casa dele. Ele ficou muito curioso e deu uma espiadinha lá do quarto dele mesmo, para surpresa dele. Ele não sabia se era ainda uma coisa boa ou ruim. Sabe quem estava chegando na casa dele? Um missionário, o senhor Grubbs, o Saib Grubbs, e também o Pandu. Os dois estavam chegando lá e sabe o que eles queriam? Eles foram pedir autorização para o pai do Ringu se eles podiam passar alguns slides contando histórias da Bíblia. Ele tinha uma maquininha que ele rodava assim, agora os nossos projetores de mídia são elétricos, né? Mas ele tinha uns que ele rodava uma manivela e aparecia a luz, e a luz então projetava algumas imagens que ele tinha, contando sobre a história de Jesus. E a casa do Ringu era grande, tinha uma parte grande onde dava para fazer isso. E ele foi pedir autorização. Você acha que o pai do Ringu deixou? Eu acho que sim.
Não foi dessa vez. Ele falou assim, ó, igual algumas pessoas quando a gente chama pra vir à igreja, né? Vai na minha igreja, a pessoa fala assim, um dia eu vou, mas não vai nada, sabe? Ele falou assim, olha, missionário, hoje não, mas um dia eu deixo. Ele falou assim, bom, ele fez uma promessa. Mas aí o pai do Ringu estava preocupado com a saúde do menino, né? E o missionário nem sabia da saúde do menino. O missionário estava preocupado em falar a palavra de Deus. Porque é isso que eu e você que conhecemos a verdade precisamos fazer. Falar do amor de Cristo. Só para você lembrar direitinho que a gente aprendeu nas aulas passadas. Lembra, ó, Deus nos ama. Que é você lá presente no céu. Mas nós não podemos ir por causa do nosso pecado. Pecado é tudo que eu... Isso. Tudo que eu falo. Tudo que eu faço. Você só tá repetindo, hein, Zé? Que não agrada a Deus. Nós somos pecadores, mas aí está o evangelho. O evangelho significa boas notícias. A boa notícia é que Jesus morreu, derramou seu sangue, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Ó, o versículo diz assim, vamos lá, você sabe... Todo mundo aí em casa falando João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia fala que quem crer nisso que a gente acabou de falar, quem crer e quem pedir com a sua boca será salvo. Sai a condenação, entra a salvação de Deus, ó, paz com Deus. Era isso que o missionário queria fazer. Mas o pai do Ringu falou assim, hoje não dá, um outro dia o senhor faz, e por favor, vem aqui dentro que o senhor precisa ver meu filho. Ele pensou, vou apelar agora para o missionário, já que o curandeiro não conseguiu nada, quem sabe o missionário tem os remédios lá, né, dos estrangeiros, que eles falavam assim, todo missionário sempre tinha ali alguma sabedoria, né, algum conhecimento na área de saúde, sempre tinha algum remédio. Quem sabe o senhor pode ajudar meu filho? E a hora que o missionário pôs a mão no Ringu, esse menino tá muito doente. Ele olhou o pé dele, tava saindo até aquela coisinha amarela, né, quando a gente tá com infecção. Para de falar. É horrível, né? Ele falou, precisamos dar um jeito nesse ferimento. Eu vou buscar algo para ele. Ele foi lá correndo na casa dele e buscou alguns remédios. E disse assim, olha, eu vou colocar esse pozinho na água quente. Então a mãe do Ringu foi lá, esquentou a água, né? Eu ia falar, esquentou a água quente. Esquentou a água, ela ficou quentinha, morninha. E ele despejou esse remédio, que era como se fosse um antibiótico, um antisséptico também, para aquela ferida. E começou a falar, Ringu, você vai colocar o seu pé dentro dessa água. E aí o pai interrompeu. Ele vai ter que pôr o pé nessa água cheio desse pó? Não, porque na água tem espíritos maus que vão entrar na ferida do pé dele e vão piorar o pé dele. Espíritos maus na água? Você já viu isso, Zé? Esse pai tá doido. Mas é isso, às vezes a pessoa não conhece a verdade e crê em qualquer coisa que não existe. Na água pode ter outras coisas, mas não espíritos maus, né? E aí, então, ele falou, não tem nada disso, o senhor fique tranquilo, aqui é um remédio. Ele vai colocar o pé nessa bacia com água quente, com esse medicamento, 3 a 4 vezes por dia. E eu garanto para o senhor que daqui uns 2 dias o pé dele vai estar muito bom, sem a infecção, mas precisa fazer o tratamento direitinho e precisa ficar de repouso. Mas mais uma coisa, Ringu, mais importante do que o remédio, nós vamos orar e vamos pedir para o meu Deus para que ele te ajude. E nunca, Zé, ninguém tinha feito uma oração de bem para o Ringu. Sempre as pessoas proferiam coisas ruins, maldições. E esse homem, que mal conhecia eles, abaixou a sua cabeça e elevou a sua voz a Deus e disse assim, meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor esteja abençoando essa família. Cuide da família do Ringu, da sua mãe, do seu pai, do seu irmãozinho, o Batu. Mas principalmente que o Senhor cuide agora do seu pé, do pé do Ringu. Que
Que o Senhor possa ajudar que esse medicamento seja o correto e possa fazer bem para o pé dele. Obrigado a Deus pelo teu amor para conosco, porque o Senhor sempre cuida de nós. Obrigada porque o Senhor está cuidando do Ringu e ajudou que ele tivesse esse medicamento. E ele orou terminando. Em nome de Jesus? Amém. Amém. Por que a gente fala em nome de Jesus? Amém. Porque Deus assim ensinou que o que a gente pede em nome de Jesus, Deus, segundo a sua vontade, vai atender. E amém significa assim seja. Quando ele terminou de orar, o Ringu estava emocionado. Nunca ninguém tinha orado assim por ele e pela família dele. E aí deu mais vontade dele saber o que estava escrito naquele papel que ele chamava o folheto, né? Ele chamava o folheto do papel de Deus. E ele mais uma vez entrou no seu quarto depois disso, pegou aquele papel de Deus, mas ele não conseguia ler. E ele então escondeu e falou, quando eu tiver bom, eu vou para a escola e eu vou conseguir ler esse papel. Alguém lá vai me ajudar. Só que no outro dia, ele ainda não conseguiu ir para a escola. Naquela noite, na primeira noite depois do tratamento, ele ainda teve bastante dor. O pé dele, ficava latejando. E ele queria sarar logo, porque além da escola, tinha um costume lá na aldeia onde eles moravam, né, nos Curcos, que era de fazer caçadas à noite. Estava chegando o dia da caçada e ele queria muito ir. E também tinha dias que cada um dos homens se revezava lá olhando a plantação e as outras coisas. Ele queria muito ir, mas ele não podia por causa da dor. Mas o outro dia foi passando, ele fez direitinho o tratamento, viu? Quando o médico te dá um tratamento, tem que fazer direitinho. Ele fez lá bonitinho, colocou os pés. E no segundo dia, conforme o missionário disse para ele, também orou, o pé dele ficou bem melhor. Ele já podia pôr o pé no chão, não podia ainda sair correndo, mas ele já estava andando e cada vez mais ele acreditava mais na palavra do missionário do que na palavra lá dos feiticeiros e curandeiros e outras coisas que eles aprendiam lá na Índia. E chegou então o dia que ele pôde voltar à escola. Onde estava o papel de Deus? Estava no turbante, tá, Zé? Escondido lá no turbante. Você não tem turbante, você tem um chapéuzinho bem bonitinho. Você é muito simpático. Tua perna de novo tá caindo. Zé, você tá querendo ir embora? Calma aí, tá acabando, tá? Esse ponto tá demorando hoje. Mas tá interessante, não tá? Vai acabar hoje ou só outro dia? Ô Zé, você é chato aí. Vamos lá. Vai. Ainda bem que as crianças do Colégio Batista, elas ficam bravas quando eu paro a história. Elas ficam, não, tia Érica, não. Continua aí, vamos ver. Vamos lá, então. Ele chegou então na escola com o papel de Deus, que era o que ele chamava, tá? O folheto escondido no turbante. E ele chegou lá e ficou pensando, qual dos meus colegas que já sabe ler que vai poder ler para mim? Por que ele não podia pedir para o professor ler? Porque o professor não gostava de cristãos, de jeito nenhum. Os cristãos, eram pessoas impuras, sujas, imundas. Ele não gostava, porque eles acreditavam em outros deuses. Eles não acreditavam no Deus da Bíblia. E quando você não conhece algo, você tem medo daquilo, né? E era o que eles tinham medo daquele livro, a Bíblia. Então ele não podia pedir para o professor. E nem o pai dele e a mãe dele podiam também saber. Ele precisava pegar alguém ali que pudesse ler para ele, ou ele aprender rápido, né, a língua. Tem um detalhe aqui. O folheto não estava escrito na língua que eles estavam acostumados a falar lá na aldeia dos Curcos. Ele estava escrito na língua oficial da Índia. E era isso que o Ringu estava aprendendo a ler, tá bom? A língua oficial da Índia. E então, ele estava lá e o professor começou a passar as tarefas, né, do dia. Então tinha uma lousa, né, que a gente chama lá de quadro negro. Lá na nossa escola o quadro é verde ou branco. E o professor passava e cada aluno, eles não tinham um caderno, eles tinham uma tabuinha assim, uma lousinha pequena, onde eles faziam as atividades e depois eles apagavam. E na hora que o professor foi ver a atividade que o Ringu estava fazendo, olha o que o professor achou. O que ele achou? Olha aqui, Zé, tá vendo? Ele pegou o folheto, o papel de Deus, bem do meio do turbante lá na cabeça do Ringu e falou pro Ringu, o que é isso? E o Ringu já arregalou o olho e fez uma cara de que eu não sei o que o senhor tá perguntando, eu não sei como isso foi parar aí, né?
Complicou. E o professor disse para a classe, continuem fazendo a lição. Ele era bem bravo mesmo. Continuem fazendo a tarefa. E todo mundo nem piscava, né? Continuou lá fazendo a tarefa. O professor foi até o canto da sala. E aí o Ringu, um olho na tarefa, um olho no professor, morrendo de medo do professor ler. Ele tava ali torcendo pro professor jogar o papel fora sem que ele lesse o papel. De repente o professor abre, encostado na porta da sala de aula, e começou a ler, e a cara dele não foi ficando boa. Quando de repente ele chegou e disse: Complicou. Ringu, precisamos conversar. E se você quiser saber o que aconteceu, Zé, você foi embora. Se você quiser saber o que aconteceu, você vai ter que voltar sexta-feira, agora um pouquinho mais cedo, às 18h30, para saber como vai acabar essa conversa. O Zé ficou com tanto medo que já foi até embora. Ô Zé, não precisava fugir não, Zé. Mas tudo bem. Vamos terminar então e vamos orar? Vou fazer 2 perguntas importantes para você nesse final de tarde, começo de noite. Primeiro, se você ainda está na situação como Ringu, que não conhece a palavra de Deus, que você ainda não conhece, não, você conhece a palavra de Deus, mas você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, não precisa ficar demorando. Você já entendeu hoje que é sim pecador, mas que Jesus já pagou o preço e você só precisa crer e pedir com a sua boca. Faça isso. E se você já é um salvo, semana passada eu perguntei aqui, vários alunos escreveram, várias crianças escreveram: professor, eu sou salvo, tenho certeza da minha salvação. Eu e você, então, que somos salvos, nós devemos proclamar as boas novas, as boas notícias, para que essas pessoas que ainda estão em trevas, como eu estive em trevas muito tempo, mas graças a Deus eu conheci a palavra do Senhor, que hoje eu posso dizer que sou salva pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. E se eu morresse hoje, não porque eu mereço, eu iria para o céu, porque Jesus me salvou. Deus é o meu Pai celestial. Então, nós que conhecemos a verdade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que proclamar a verdade, proclamar a salvação. Vamos orar então e que Deus nos ajude. Pai querido, obrigada pela tua palavra, que tanto nos ajuda e nos abençoa. Ajude que se alguma criança ou algum adulto ainda não tem o Senhor Jesus como seu Salvador, que possam ter entendido que só através do sangue do Senhor Jesus, só através da sua morte e da sua ressurreição é que eles podem ser salvos. Ajude que eles possam crer e pedir com a sua boca. Agora oramos por aqueles que são salvos, ó Deus. Que o Senhor nos dê coragem, nos dê sabedoria, como o Senhor Grubbs, que foi para a Índia para pregar a tua palavra, mas que possamos começar aqui pregando a tua palavra para as pessoas que estão ao nosso redor. Ali na escola, na vizinhança, às vezes até dentro da nossa própria casa, quando temos parentes que ainda são perdidos. Use as nossas vidas, ó Deus, através do poder do Espírito Santo. Ajude que possamos levar a tua palavra e o amor do Senhor para todas essas pessoas. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, crianças. Obrigada aí os adultos que também acompanharam. Vamos cantar, vamos cantar. Não, 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 não. O Zé, se você me dá um susto assim, de novo, você vai ver o que vai... Desculpa, eu amo a senhora. É, você vai ver a braveza que eu vou ficar. Mas eu amo a senhora. Que susto! Vamos cantar, mas Gabi, sem derrubar as coisas aí. Tá bom. Não tem o que a senhora ia falar. Eu nem sei o que eu ia falar, você me interrompeu. Mas é que a gente tem que terminar cantando. Qual você quer cantar? O pastor Wagner fala, esse culto não acaba com anúncio, acaba com louvor. Louvor. Então deixa eu dar o final. Tchau, pessoal. Depois desse cântico é tchau, tá bom? E a gente se encontra na sexta para continuar a história do Ringu. Um pouquinho mais cedo, então, às 18h30. A gente estava fazendo às 19h, às 18h30. Eu espero todos vocês, tá bom? Eu amo vocês. Um beijo para todo mundo. Qual que é? Não. Bem rapidinho, então, bem bonito. Não. Pro pecado eu sempre digo não. Não. Pro pecado eu sempre digo não. O pecado estraga tudo, traz tristeza ao coração. Não.
Sim, 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 sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Perdoou os meus pecados, morreu numa cruz por mim. Sim, 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 sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Muito bem. Um beijo também lá pra Julia, tá bom? E depois eu leio aí as mensagens para ver para quem que eu vou mandar. Eu não, e o Zé, eu e também o Zé, pra gente mandar beijo aí na sexta-feira. Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau, turma. Até tchau, sexta. Zé. Até sexta-feira. Tchau, Gabi. Tchau, Gui. Não caiu nada, ainda bem. Adiós.